tópico importante no estudo dos regimes totalitários diz respeito às características desse regime. E uma delas é o governo centralizado. Dizia Mussolini, tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Uma outra característica marcante é o nacionalismo extremado. Os nazistas eram extremamente patriotas, assim como os fascistas. Os regimes totalitários também eram contra a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, ou seja, eram contra os regimes chamados democráticos. Eles detestavam os comunistas e falavam em uma sociedade comandada pelos militares, capazes de sufocar qualquer oposição ao regime. E mais, eles diziam que o Estado deveria ter um líder, um chefe, um salvador da pátria, que na Alemanha o Hitler foi chamado de Führer, uma palavra que em alemão quer dizer o chefe. E na Itália, Mussolini foi chamado de Duce, que quer dizer o Supremo. Tá? Uma outra característica desses regimes era que eles defendiam a ideia de um partido único, nada de vários partidos, disputando eleições, disputando o voto do eleitor, não. Só deveria existir um partido único. No caso da Alemanha, o partido nazista, e no caso da Itália, o partido fascista. E uma outra ideia fundante era o expansionismo territorial. Nós vamos ver daqui a pouco que os nazistas, por exemplo, de Hitler, eles propagavam a ideia de um espaço vital, porque para Hitler os alemães precisavam conquistar territórios de outras nações a fim de se realizarem plenamente. Essa era uma ideia muito forte, principalmente no regime nazista, né? Vejam que muitas dessas ideias têm a ver com os motivos da Primeira Guerra. Aquilo que eu falei para vocês, que quando a Primeira Guerra acabou, por conta dos tratados que foram firmados, dentre eles o Tratado de Versalhes, a rivalidade entre os países, os problemas que geraram a guerra só aumentaram, né? E que deram vazão, deram origem a uma outra guerra que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas eu queria tocar num ponto importante para vocês aqui, que é em relação ao fascismo, o nazismo alemão, perdão. Os nazistas, eles têm todas essas características aí que eu falei para vocês, mas eles têm duas específicas, que era somente dos nazistas, seguidores de Hitler. Uma delas é o antissemitismo, viu, pessoal? Gravem bem essa palavra, antissemitismo. O que quer dizer isso? Os nazistas, eles tinham ódio aos judeus, argumentando que eles haviam contaminado a raça ariana. Assim, para salvar a Alemanha e purificar a raça ariana, os judeus deviam ser exterminados. E foi o que aconteceu. Muitos judeus foram levados para os campos de concentração e mortos nas câmaras de gás na Segunda Guerra Mundial. Uma outra ideia que é típica dos nazistas é a ideia da superioridade da raça ariana. Para Hitler, existiria uma raça pura, no caso a ariana, da qual provinham os alemães, que era superior a todas as raças. Por isso, os arianos tinham o direito de escravizar as raças inferiores.